Olá, sejam bem-vindos! Ana, Bruna, Carlos, Davi, Eduardo, Fernando, Gabriele, Helena, Ivanilde, Jaqueline, Kátia, Leandro, Maria, Nayara, Otávio, Patrícia, Renato, Sandra e Tânia e Vanessa. Eu sou a professora Simone, professora formadora, e vou acompanhar o grupo de estudos Arte e Ensino Médio. E hoje a gente vai ter o nosso primeiro planejamento, a primeira reunião do planejamento 1. E ele está organizado assim: nós vamos ter o acolhimento para início de conversa, vivência do mão na massa, apresentação, aprofundando as discussões, trocando experiências e o para concluir. Então essa é a nossa agenda e os tempos ali determinados para cada ação. Como eu falei, então, planejamento 1, a primeira reunião, a gente vai falar sobre a história do cinema e sobre a gamificação. Mas antes do nosso conteúdo, trazemos então um acolhimento. Professor, analise essas imagens e diga se alguma delas lhe traz boas recordações. E você acredita que o jogo pode contribuir para que a sua aula seja mais efetiva? Então, vou pedir para que a Ana responda essas perguntas ali presente no acolhimento. Vamos lá, Ana? Ana, só antes de você continuar, você poderia abrir a sua câmera, que assim a gente consegue ter um melhor entendimento daquilo que você está dizendo, pode ser? Agradeço muito, Ana, pela sua participação. A sua contribuição foi de grande valia. Feito o acolhimento, a gente vai para o início de conversa. Os jogos estão presentes desde os primórdios da civilização e foram utilizados de diferentes maneiras e funções. Além de serem divertidos e propiciar o engajamento, os jogos auxiliam no aprendizado, fornecendo diretrizes sobre o respeito às regras, estratégias e controle do tempo, proporcionando ao estudante o desafio de superar a si mesmo e de trabalhar em equipe. Jogando, a gente inventa, descobre, desenvolve habilidades e apresenta novos pontos de vista. Piaget defendia que a atividade lúdica é uma das maiores propulsoras das habilidades intelectuais. Tanto as potencialidades quanto as afetividades são harmonizadas no desenvolvimento das habilidades sociais e cognitivas. Agora, a gente já vai para a prática. Vamos para o Vivência do Mão na Massa, da aula 38 do primeiro ano do ensino médio, que trata sobre história do cinema. Nós vamos dialogar sobre a atividade organizando em dois subgrupos, para que a gente possa refletir sobre alguns elementos desse material, como suas características, potencialidades e formas de utilização na nossa prática, nossa realidade. Então, esta é a aula 38 do primeiro ano do ensino médio sobre história do cinema. Aqui, então, fala um pouco sobre a história, cinematógrafo, a primeira apresentação do cinema, a história do cinema no Brasil, o que é película, e aqui, então, sobre a questão do cinema digital. E aqui temos esse Mão na Massa, que é um jogo feito a partir do Jamboard. O jogo é esse daqui. Então, a gente tem 6 quadradinhos e o aluno teria que escolher uma desses números e embaixo desse número tem perguntas. Então, digamos que a gente dividiu lá a sala em grupos e o grupo 1 escolheu a pergunta número 5. Então, a gente retira aqui esse papelzinho da frente e vai aparecer ali a pergunta com relação ao conteúdo. A atividade mão na massa pode contribuir na potencialidade do aprendizado do conteúdo? Quais adaptações podem ser realizadas para tornar essa atividade efetiva em seu contexto de atuação? E que outras possibilidades de gamificação poderiam ser utilizadas para este conteúdo? Então, eu vou pedir para que vocês abram o Jamboard que eu estou colocando aqui no chat e vocês façam essas discussões e acrescentem as suas respostas em forma de notas autoadesivas. Então, vocês podem tanto contribuir simultaneamente ali na produção desse material, ou vocês podem fazer essa discussão em grupo e uma pessoa registrar ali no Jamboard. O legal da gente registrar no Jamboard é que essas imagens vão ser salvas e a gente pode colocar lá no nosso Classroom. Vamos lá?
Agora que já discutimos, eu gostaria de convidar um cursista de cada grupo para explanar então sobre como foram as discussões. Subgrupo 1, quem pode apresentar? Subgrupo 2, vamos lá? Feitas as apresentações, nós vamos agora para o aprofundando as discussões. Ali, na conversa entre os subgrupos, vocês disseram que aquele material do RCO, o Mão na Massa, pode ser feito tanto de maneira analógica como digital. E agora nós vamos ver dois outros métodos também de produção de jogos. Primeiramente, o analógico. Essa proposta é a construção de um origami para um jogo de perguntas. Nesse vídeo você tem um tutorial de como se fazer esse origami, né? Então, fazendo a dobradura ali do papel, de uma folha sulfite, você vai chegar num modelo onde você pode utilizar cores e números para propor, então, pergunta para os estudantes. E eles podem realizar em sala de aula mesmo, e eles podem até elaborar as perguntas do conteúdo a serem feitos utilizando esse origami. E a outra forma que a gente pode trabalhar é da maneira digital, utilizando o WordWall, que eu vou apresentar agora para vocês. Esse, então, é o WordWall, cujo site já está no chat ali e também disponibilizei no nosso grupo de WhatsApp e também disponibilizei lá na biblioteca do Classroom, tá? Para criar um jogo, eu faço o meu login, que é um cadastro simples. Ali eu utilizei meu Gmail mesmo, então já entrou direto. E eu vou aqui em criar atividade. Aqui eu escolho qual atividade que eu quero criar. Eu posso criar dentro de qualquer forma e depois eu posso modificar, então. E aqui eu vou inserir a minha pergunta e aqui as respostas, sempre marcando, então, pelo menos uma como correta, né? Então, digamos que eu quero marcar a B como correta. Aí, quando eu vou adicionar outra pergunta, eu clico aqui em adicionar e assim eu posso fazer, então, várias perguntas colocando as alternativas. Quando termino, eu clico em concluído, que vai salvar, então, a atividade e aqui eu posso nomear essa minha atividade, né? Eu marco aqui como concluído. Voltando aqui, eu já tenho um pronto que eu quero mostrar para vocês. Aqui eu vou colocar num que é bem sucesso com os alunos, que é a perseguição no labirinto. Então eu clico aqui em começar, começa o jogo, tem a pergunta embaixo e as respostas. E eu tenho que chegar com o meu bonequinho até a resposta antes que um monstrinho desse me ache, né? Então eu vou subindo aqui até a resposta correta e eu entro. Quando eu entro aqui na resposta correta, ele aparece sinalzinho de OK. E já vai para a próxima pergunta. Então, esse é sucesso, mas eu também posso jogar as mesmas perguntas de várias outras maneiras. Abrindo a caixa, né? Abra a caixa, então ali toque uma para abrir. Então, qual é o filme fotográfico? É utilizado para a realização de filmes chamado de película, né? Então, resposta correta. Essa é a abra a caixa. E assim eu tenho várias formas, né? Então eu tenho essa do avião também, que é bem interessante. Aparece aqui a pergunta e eu tenho que acertar a nuvenzinha que está ali com a palavra certa, né? Então eu acerto ali a nuvem, se eu acertar a nuvenzinha errada, aparece um X. E se eu morrer 3 vezes também, eu perco, né? Então, vale a pena testar, vale a pena praticar. Os alunos adoram e propicia realmente o aprendizado ali sobre o conteúdo. E agora chegou a hora do Trocando Experiências. Professor, sua experiência profissional é muito rica e queremos que você possa compartilhar um pouco dessa vivência conosco. Neste momento, gostaríamos de ouvir sobre sua atuação docente. Você já trabalhou com a gamificação em sala de aula? Como foi essa experiência? Então, eu vou pedir para o Renato. Renato, você que ficou um pouquinho mais quietinho, quero ouvir a sua voz também hoje. Me diga,
Você já trabalhou com a gamificação em sala de aula? E como foi sua experiência? Obrigada, Renato. Quanta bagagem, né, gente, que o Renato tem sobre essa questão da gamificação. Mas alguém teria alguma experiência que gostaria de compartilhar aqui com o grupo? Estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje. E chegou aquela hora que a gente faz a nossa roleta, onde a gente sorteia ali um nome de algum cursista que possa explanar sobre o que aprendemos hoje, quais foram os pontos mais importantes e os pontos que mais foram relevantes para a sua prática. Vamos lá então, vou rodar a roleta. Eduardo, convido então você a falar um pouquinho sobre o que aprendemos hoje. Feito isso, então, eu deixo para vocês aqui o formulário para avaliação. É muito importante que vocês preencham esse formulário de avaliação, que a partir deles vocês podem ter voz para a gente fazer esse grupo de estudos ser o mais próximo daquilo que vocês esperam, né? O convite para você trazer aquilo que a gente discutiu na aula de hoje para levar na sua sala de aula e o convite para vocês passarem na nossa biblioteca Saiba Mais, que lá estão os tutoriais do Mentimeter, Kahoot e o WordWall. Vale a pena conferir. Certo, gente? Alguma dúvida sobre o nosso encontro de hoje? Não, tranquilo. Então agradeço muito a participação de vocês e desejo aí uma ótima semana. Até o nosso próximo encontro. Tchau!